Vamos estar trazendo aqui o Lucas, né? O Lucas que é pré-candidato a deputado federal. Ele é aqui da região carbonífera, mas é sul do estado. A gente dá um bom dia, seja bem-vindo, Lucas, à Rádio Litoral e a toda a nossa audiência. Bom dia, Tancredo, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui e, enfim, estamos aqui para abrir a vida e falar da gente, falar das nossas ideias sobre o país e tô de livro aberto aqui. O que tu perguntar, qualquer coisa, não tem problema. Tá bom, é isso aí que é importante. É jogo aberto e livro aberto. A Yolanda Carnim, também natural de Braço Norte, mas mora hoje em Gravatal. Bom dia, Yolanda, seja bem-vinda. Bom dia, Litoral, bom dia, Tancredo. Obrigado por estar aqui. É um grande prazer, né, de a gente poder falar das nossas pautas, das nossas posições. Acho que é muito importante para a sociedade conhecer bastante. Tá bom. E Cleito Siqueira, daí, bom dia. Bom dia, Tancredo, bom dia meus amigos da bancada, bom dia, ouvintes. Então, estamos aqui de novo, vamos botar as nossas ideias aqui, um pouco, avançar nas nossas ideias, né? Divulgar mais as nossas ideias aqui. A gente está no ano eleitoral, a gente precisa também fortalecer aqui os nossos nomes aqui do Sul, porque o Sul de Santa Catarina, em termos de PIB, é uma das regiões mais pobres do estado, só estamos à frente da Serra, do Planalto. Então, quanto mais representante, mais gente pensando no desenvolvimento aqui do Sul, melhor para todos nós aqui da parte sul do estado. Bom, doutor? Bom dia, Tancredo, bom dia aos ouvintes da Litoral, bom dia, Cleiton, os demais presentes aqui também, Lucas, Yolanda, né? Estou conhecendo agora a Yolanda. Me chamo Diego Vieira, eu sou advogado, empresário aqui na cidade desde 2010. Não sou pré-candidato a nenhum cargo eletivo esse ano, mas sou um entusiasta aí da missão, fiz academia LBL no passado, me filiei na missão esse ano, né? É um partido novo, surgiu em novembro, então eu venho acompanhando a construção do partido desde o comecinho, trouxe aqui o livro amarelo, né, o Lucas também trouxe o terceiro fascículo, que é um livro que começa a ser um pouco mais propositivo, os anteriores são mais de diagnóstico. Gostaria também hoje de ter o espaço para falar um pouquinho desse livro, né, que é basicamente um grande plano de governo do nosso partido. E não sou pré-candidato, mas sou um entusiasta, participo bastante aqui dos grupos de discussão. A gente organiza aí ações, né? Eventualmente a parte de militância aí da missão do MBL. E, Tancredo, estou à disposição aí, como o Lucas falou, sem fugir de nenhuma pergunta, né? Uma característica muito forte do nosso grupo é justamente a sinceridade, a honestidade levada ao nível extremo, né? A gente só falta um pouquinho para a grosseria, né? Mas então a gente dá um passinho anterior, mas é extremamente honesto e franco nas nossas respostas, e é isso que a gente entende que nos diferencia de grande parte aí da classe política, e é uma crítica muito grande que todo mundo tem, né? O político às vezes fica naquela sabonetada e tal, a gente não faz isso, então responde tudo com a maior franqueza, uma conversa como se estivesse aí entre amigos. Bom, Lucas, então vamos lá, nesse bate-papo, o pessoal quer te conhecer aí, vão ver, né, a tua movimentação familiar, profissional, política, né? Tu pode aí, nesse tempo aí, poder estar falando sobre a tua pessoa. Perfeito. Eu vou complementar o que o Diego disse também. Se tu sentir que alguma pergunta não foi completamente direta, tu pode replicar, tá? Porque uma das nossas bandeiras é ser realmente isso, é extremamente honesto. Um dos motivos é porque a gente não tem nada a perder, sabe? Porque a honestidade ela só vai trazer boas consequências, seja a curto prazo ou a longo prazo. Então não tem motivo de eu não ser completamente honesto contigo. E se tu achar que alguma coisa, não, me explica mais. Eu vou explicar mais, não tem problema nenhum com isso. Tranquilo. E pode falar. Tranquilo, não. Agora a gente, só gostaria de dizer, a tua câmera é aquela lá, né? Lá. Se quiseres de repente falar para quem está nos assistindo, né? E falar sobre a família. Quem é o Lucas na família? Perfeito. Eu sou natural de Porto Alegre, mas eu já moro aqui anos, já mais de 6 anos, em Criciúma no momento. Venho de família assim, de classe baixa, quase na linha da pobreza, né? Vim de locais completamente tomados pelo crime
E a ideia, às vezes, da migração é realmente buscar um local melhor onde a gente possa agregar também, né? Não só vir consumir, mas agregar. Desde que eu cheguei aqui sempre fui comerciante, trabalhei como gestor comercial nos últimos 3 anos e no momento me afastei da função para ter mais tempo para me dedicar realmente à nossa causa, né? Tenho trabalhado numa empresa como comerciante ainda, mas com o meu tempo um pouco mais disponível para a gente poder também dedicar a outras funções. Mas venho dessa família, desse núcleo, entendendo a realidade da maior parte dos brasileiros durante a infância e a parte da juventude, diretamente com lidando e sofrendo com um crime realmente. A gente dizia que na escola não era bullying, era quase que um atentado à própria vida. Então, cresci no meio disso, entendo o que a gente sofre, o que a gente padece. Moro hoje no Pinheirinho, um local onde o nosso pré-candidato teve lá também, o Renan Santos, falando da nossa realidade. E por mais que algumas pessoas discordem do que ele falou ali, quem vive lá, quem mora lá e passa lá todos os dias sabe a nossa realidade. Então, eu venho para cá com essa ideia de agregar o meu estado, agregar os meus irmãos agora catarinenses, focando 100% na nossa realidade aqui. E a minha ideia é sempre essa, né? A gente construir algo juntos. Falando só um pouco mais sobre mim, realmente venho desse núcleo, trabalho como comércio, fiz gestão de pessoas. O comércio qual é o... Varejo, varejo. Né? Varejo mesmo, varejo de rua. Então, CLT a 6x1, eu sei bem como é que isso acontece e sei que também não é com soluções fáceis que a gente resolve esse problema. Não é só sabonetando ali, dizendo que a gente vai resolver, que a gente vai cortar, que se resolve. Não é tão simples. Né? Então, estou aqui realmente com essa ideia, trabalho no varejo, conheço o CLT, minha vida inteira é chão de fábrica disso, e uma das coisas que eu sempre gosto de deixar claro sobre isso, o porquê nós estamos aqui. Né? A gente está aqui com cargos para pré-candidato a deputado federal, estadual, onde tu vai ver de outras legendas, são pessoas conhecidas, são pessoas, às vezes, grandes empresários, são pessoas influentes, são pessoas conhecidas do grande público, e a maior parte de nós aqui não somos isso. E eu acho que isso deveria acender esse alerta nas pessoas exatamente disso. Por que pessoas desconhecidas estão com essas oportunidades, hoje estão aqui, né, querendo colocar uma pré-candidatura? Exatamente por isso, porque a gente não é só pelo que é mais viável, pelo mais fácil. A gente está aqui porque a gente foi selecionado como pessoas que têm primeiramente um bom coração, boas intenções, né, e qualificados para poder assumir essa postura, esse cargo que a gente vem a tomar. Então não é só simplesmente a gente escolher o cara que tem mais chance, o cara mais famosinho da cidade. A gente está aqui porque a gente tem um plano, a gente tem uma ideia, a gente tem um sonho de Brasil. Esse aqui é o nosso livro amarelo, até gostaria de mostrar para a câmera. A gente tem um projeto de governo, a gente tem ideia sobre o Brasil. Não é só livrar nosso pai de alguma cadeia, não é só ajudar um amiguinho aqui a colar. A gente tem ideia de país, a gente tem sonho do que a gente quer fazer e a gente tem vontade para trabalhar isso. Bom, a gente ouviu aqui o Lucas Silveira, que ele é pré-candidato a deputado federal. Agora vamos com a Yolanda, né? Yolanda Carlin, que é pré-candidata a estadual, né? Yolanda, aí a vida é difícil ou é fácil? O que o Lucas colocou aqui é diferente do teu dia a dia? Não é fácil. A gente todo dia trabalhando, né? Se dedicando às profissões que eu tenho, né? Eu praticamente, como trabalho como DJ, eu ando bastante em várias regiões também, né? Então a gente vê de perto, assim, o trânsito, né? A segurança, principalmente, né? Já algumas situações, assim, com moradores de rua, que tem bastante em Floripa, em Criciúma, então realmente não é muito fácil, né? Como empresário também, né? Trabalho já tive loja também, mas aí hoje em dia eu vendo pela internet, que é mais fácil por conta do aluguel, por conta dos moradores de rua. Várias vezes tive comércio com arrombado, né? Ou morador de rua dormindo na porta, então eu desisti e voltei para a internet. Bom, e a sua vida familiar, como é que é? Você... Tenho minha mãe, né? Minha mãe é uma pessoa que está agora fazendo tratamento ali aqui no hospital, né? Não é muito fácil também, mas a gente vê que às vezes ali ela demorou muito tempo para fazer uma cirurgia, né? A fila de espera de cirurgia está demorando bastante aqui no hospital, então não é fácil. Bom, e profissionalmente, tu tens alguma formação? Eu estudei publicidade e propaganda e jornalismo. Eu trabalhei no programa em São Paulo,
chamado Na Rota do Crime, né, que era um programa voltado para acompanhar a rota, as operações da rota. Durante um tempo e eu também já trabalhei como radialista, já aqui na Rádio Porto Gravatal. Ah, no Porto Gravatal. Já, Comecinho, assim. já fez música ali também? Já fiz, já começou ali, depois foi mais frente. Ah, que bom, né? Cleito, e aí, Cleito? Fala um pouquinho de ti. Eu vou falar um pouquinho de mim, então. Eu sou tubaronense, raiz, já morei em Florianópolis também. A minha área de atuação, sempre, grande parte da minha vida foi na área comercial, envolvido na indústria moveleira e madeireira. Com isso eu trabalhei no comércio, então, aqui a gente tinha um comércio e representações, hoje eu não faço mais parte, mas trabalhei na indústria em Curitiba, trabalhei no comércio internacional para o setor em Porto Alegre, onde eu tenho uma ligação, um vínculo muito forte até hoje, porque eu tenho um filho que estuda medicina lá, tenho uma menina menor também, sou casado, minha esposa é funcionária pública, mestrado em educação, a gente discute sobre a educação, Paulo Freire, progressão continuada, a gente troca bastante ideia e ela me dá uma base boa para mim colocar isso em prática também. E essa questão de pré-candidatura, na minha vida eu sempre ouvi, meu pai ouviu que a gente não deveria se envolver com política e tocar a vida, estudar, fazer a faculdade. Eu fiz arquitetura e depois fiz uma área de gestão, em área de gestão, mas eu entendi que muita gente boa não quis participar. E é muito ingênuo da nossa parte a gente ficar de fora e deixar tudo acontecer na mão de político, que não há resultado positivo. Pelo menos eu estou aqui porque eu não vejo nada próspero ou positivo no Brasil nas últimas 3, 4 décadas aí. E foi a partir de 2016, 2017 que comecei a acompanhar mais através do MBL, mas como não era partido, eu vi uma ponte no Novo, onde fiz parte também. E hoje estou aqui de volta para uma pré-candidatura. Bom, tá aí, conversamos com Cleito Siqueira também, que é pré-candidato a deputado estadual, é exemplo da Yolanda Cani, que também é pré-candidata a deputado estadual. Agora a gente vai no intervalo comercial, seguidinho, depois a gente vai começar a entrar nos assuntos aí, né, de pré-candidatura, que é a apresentação dos 3 pré-candidatos, né? E agora a gente vai estar tocando aqui em assuntos e vamos falar do Missão, porque a gente sempre, antes de começar a falar sobre ideias e propostas, a gente quer falar também sobre o partido que vocês estão, né, se propondo a colocar suas pré-candidaturas, né? A pergunta fica no ar e vão falando aí os 3 pré-candidatos, e a pergunta é o seguinte: por que o Missão? E a gente pode começar pelo federal, né? Certo. Por que o Missão? Eu, já pegando o gancho do que a gente estava tratando agora ali sobre a questão da tecnologia, é porque a nossa ideia de mundo é a gente colocar o Brasil como uma potência, né? Por exemplo, a questão agora das terras raras, ele estava falando sobre tecnologia, a gente está esperando a China se levantar para resolver o problema da tecnologia agora, para trazer para o mercado, porque já tem uma demanda, e a gente nunca está nessa mesa conversando com gente grande. A gente nunca está lá para participar desse tipo de assunto. O que geralmente, o debate público é sobre algum tipo de auxílio, sobre um Vale Gás, sobre o aumento do Bolsa Família, e a gente não tem partidos querendo entrar nesse tipo de assunto. Falar sobre tecnologia, falar sobre energia nuclear, esse tipo de... A gente não trata mais disso. A gente fica só pensando no pequeno. E a gente pensa grande. A gente tem que entrar, por exemplo, nesse tipo de assunto. Terras raras já está entrando agora. O Brasil toda vez parece que ele tem uma oportunidade de se levantar, de crescer, e a gente terceiriza isso, a gente exporta esse tipo de situação. Com as terras raras a gente pode resolver esse problema da tecnologia. Por que não uma empresa nacional, né, com esse tipo de tecnologia produzindo aqui dentro? Não, a gente está esperando a China resolver. A gente está esperando uma empresa americana resolver. A gente não senta nessa mesa para conversar.
sabe? A gente sempre se coloca, a imagem que é construída hoje do Brasil é do cachorrinho caramelo. Até o próprio Renan Santos fala sobre isso. A gente tem a imagem como aquele cachorrinho de canto, sabe? O pobrezinho que tenta se sustentar. A gente nunca se imagina grande para resolver esse tipo de demanda, para resolver esse tipo de problema. A demanda existe e a gente tem material para isso. E a gente fala disso? Não, a gente não fala disso. Por que omissão? Porque a gente está disposto a resolver isso. Bom, Lucas, e comemora também quando o governador de Goiás faz um acordo com os Estados Unidos para vender as nossas terras raras para lá, e isso é motivo de comemoração, né? Quer dizer, a gente, em vez de desenvolver tecnologia, vende material bruto para depois importar um negócio, né, processado, e comemora isso ainda, né? Como se fosse uma boa coisa, tá lá o governador, né, pré-candidato a presidente também comemorando isso, e para a gente é motivo de, né, de tristeza, não de comemoração, né? Esse tipo de notícia. Então, realmente, isso nos diferencia bastante dos demais. Então, porque omissão, né? Fica só claro nessa comparação, o assunto que o Lucas trouxe, com outro pré-candidato, né? Um está comemorando entregar nossas riquezas para os Estados Unidos, né? O outro pré-candidato também, Flávio Bolsonaro, comemorando e dizendo que o Brasil é uma solução para os Estados Unidos com relação às terras raras, meio que dizendo, ó, venha para o nosso território aqui, pega o que quiser, entrega para a gente uma migalha e está tudo certo. E a nossa postura é o oposto, né? A gente quer fazer parceria com esses grandes estados, os Estados Unidos, a União Europeia, China. A gente quer, mas desde que seja um acordo vantajoso, que traga para a gente aqui não só dinheiro, mas tecnologia, conhecimento, e algo que vai nos sustentar no longo prazo. Cleito, e aí? Por que omissão? Olha, todo mundo sabe que eu já participei do Novo, mas eu já era formado na academia MBL. E o Missão, hoje ele tira o pensamento de bolha, né, de polarização. Hoje o que a gente vê é uma política, um para um lado, ou tu é direita e é Bolsonaro, ou tu é esquerda e é Lula. E o Missão tem uma visão completamente diferente, ele quer resultado. Tanto é que eu vou corrigir um pouquinho meus amigos ali, que não é um plano de governo, é um plano de partido. E esse plano de partido Livre Amarelo, a gente adapta para a região onde a gente vive. Aqui até esses dias eu fiz um vídeo sobre a nossa ferrovia, que ela não está no padrão do resto das ferrovias catarinenses, e é só usada num transporte curto aí de Arananguá, Criciúma a Imbituba. E o porto de Imbituba não recebe nada das outras partes do estado, e também não manda nada de lá para cá, com um potencial enorme para crescer e desenvolver a nossa região. E o Missão, a gente discute muito isso, né? E não discute só derrubar, só a STF, só a esquerda, só o petismo, só o Bolsonaro. Bom, e aí também na tua visão, a candidata, né, a Yolanda, né? Yolanda, isso. A candidata Yolanda. E por que o Missão? Porque a Missão tem um jeito novo de fazer a política, né? Trazendo as propostas, realmente pensando assim no melhor da população, sabe? Sem um lado político, sem outro. Porque hoje em dia as pessoas estão escolhendo a política como fosse um time de futebol, né? Passa um pano por qualquer custo. Mas a política não é entretenimento, a política realmente é para ser levada a sério, né? Então, eu acredito que a gente traz propostas, né? Candidatos que trazem propostas para a população, e acho que é o que a gente precisa para a política agora. O Lucas, e uma das coisas que a gente observa muito, e o Renan aqui, na entrevista que deu aqui à Rádio Litoral, e que ele colocou com muita segurança, é discutir na base, na raiz, né, no chão de fábrica. Tanto é que ele visitou praticamente as regiões mais fortes do estado, começou lá pelo extremo, né, o extremo oeste, né, o extremo oeste, meio oeste, depois região serrana, desceu sul, região norte, Grande Florianópolis. Ele esteve visitando e conhecendo a realidade de cada região dessa, né? Vocês como pré-candidato têm essa visão também? Vocês estão vendo o município, vendo a sua micro-região, que aqui no teu caso tu faz parte da ANREC, né? Isso. E também do sul do estado, que aí contempla as 3 micro-regiões. Como é que tu estás, como pré-candidato, avaliando essas regiões?
Exatamente. Como também pré-candidato a deputado federal, a gente tem ideias de resolver a questão do nosso estado aqui, de maneira geral, e do país também. Mas eu sou morador, eu sou dali. Um dos meus compromissos é que, independente do que acontecer, eu continuo dentro de Criciúma. Minha família toda está ali, né? Minha esposa está ali, pais, familiares, todos estão ali. E a gente está vendo a situação dali. Tanto quando o Renan veio, ele perguntando, Lucas, qual é a dificuldade que vocês têm aqui na cidade, né? Ele quer entender o Brasil mesmo, o Brasil da população, digamos que o final, na ponta da base. O que o morador está sofrendo? E hoje, aqui em Santa Catarina, obviamente a questão de uma migração, né, descontrolada quase, às vezes, de pessoas vindo de outros lugares, nessa questão de moradores de rua. A Yolanda também tocou nisso. Né? Ali no bairro Pinheirinho, eu tenho levantado bastante essa pauta ali junto com outros amigos também, para a gente falar da nossa realidade ali. Então tem pessoas que vêm de outros lugares para Criciúma procurando qualidade de vida, procurando trabalho, né? E tem pessoas que vão para lá procurando auxílio, querendo se encostar. Boa parte dos moradores de rua que eu tenho vídeo, quem quiser dar uma olhada no meu Instagram é @oLucasFSilveira, @oLucasFSilveira. Eu tenho vídeo que eu estou entrevistando um morador de rua e ele não é daqui. Sabe? Diversos moradores de rua não são da região. Eles vêm migrando de outros lugares para cá em busca de benefício, de que o governo tem alguma política municipal para resolver, porque eles sabem que lá em Porto Alegre, esse que eu conversei era de Porto Alegre, tava difícil para ir lá. E ele veio migrando para Criciúma. Então, a gente já teve ali manifestação da população reclamando disso, da segurança ali, dos moradores de rua, os furtos que tem. Então, a gente está olhando localmente também. A gente está vendo, e eu estou sofrendo isso, porque eu sou morador dali. Eu estou sofrendo isso, eu vejo na base. Eu fui gerente de uma loja ali onde a gente teve um celular furtado. Agora, 2, 3 meses atrás. Sabe, exatamente por esse tipo de problema. Às vezes a luz apaga. Por quê? Porque estão roubando os cabos de energia. A gente está vendo essa situação e a gente quer trazer solução também para o nosso povo dali. Né? Bom, então como pré-candidato, tu né, visualiza melhorar a questão da tua região, né? Tu sabes que ali o PIB de deputado federal eleito hoje no sul do estado, no estado de Santa Catarina, é o sul do estado, né? Nós temos hoje lá 4. Chegamos a ter aí, há uns 90 dias atrás, 5, né, em função do Vampiro, que assumiu o lugar do Chiodini quando assumiu a secretaria no estado. Chegamos a ter 5. Hoje tem 4 eleitos e vão para a reeleição. Além dele, tem mais outros pré-candidatos que têm uma musculatura muito forte política em função das suas representações. José Milton Schaefer, que é do Partido Progressista, do União Progressista agora, e Júlio, né, que é o presidente da Assembleia Legislativa hoje, e que também tem uma densidade eleitoral muito forte nas 3 micro-regiões aqui, mais propriamente na região de Criciúma, que é onde ele tem o domicílio eleitoral dele. Né? Isso faz com que também não dificulte, né, você tendo a expectativa de nomes fortes que podem estar, né, ocupando, e a gente acabou lendo ali que tem 330 mil eleitores em Criciúma, nós temos aqui praticamente 300 mil e 167 mil ali na região do Vale do Araranguá. Então a gente vê que o PIB de pré-candidatos fortes, de candidatos, de deputados eleitos, é na região carbonífera. E essa diferença aí não te assusta como uma pré-candidatura? Na verdade, isso me motiva, porque eu sei que santo de casa faz milagre, né? Eu até falei isso quando o Renan esteve ali. A gente pode tratar dos nossos problemas locais, que as pessoas dão essa confiança para quem é da casa, né? A gente já tem 3, 4 ali que são da região, então porque realmente o pessoal confia em quem está ali, né? A gente não fica pegando pessoas e importando de fora. Mas a questão que eu trago sobre isso é importante que o povo esteja acostumado também a cobrar essas pessoas, né? Eles fazem o voto para essas pessoas, eles chegam lá no poder depois e o que eles fazem? Cruzam os braços por mais 4 anos. E o único trabalho grandioso que a gente vê desses caras fazendo é distribuindo emenda. Detalhe, para distribuir emenda já é uma obrigação deles, eles vão fazer isso. Então chegar lá e comemorar
uma construção de alguma coisa na cidade, um parquinho ou uma viatura que chega e vai lá tirar foto e acha isso grandes coisas, que baita trabalho parlamentar, que qualquer Zé Ruela vai lá e faz. Tu não precisa ser um grande candidato para fazer isso. É simplesmente tu distribuir aquilo que tu já tem em mãos. Isso não é trabalho parlamentar. Então, mais me motiva porque a nossa concorrência, por mais que ela seja forte em conhecimento, ela é muito fraca realmente em questão efetiva. Né? A gente tem o nosso que já é ele já é deputado, o Kim Kataguiri, pelo Missão. O trabalho parlamentar do cara é sensacional. Agora eu faço um desafio para todos os nossos ouvintes. Vão no portal da transparência, joga no Google, portal da transparência, e avalie cada candidato, cada já deputado que já tem eleito. E veja, a gente tem aqui em Santa Catarina quase 30%, 40% do gasto de gabinete deles todo voltado para marketing próprio, sabe? Para divulgação. Já não basta eles receberem aí esse dinheiro partidário, já fundo eleitoral, para fazer campanha, eles têm que pegar mais parte da verba que tem de gabinete para destinar mais marketing próprio. Então, assim, é muito fácil fazer isso, né? Bom, a gente agora vai para a esfera estadual, e aqui os dois pré-candidatos a deputado estadual da região da Murel, né, a Yolanda e o Cleito, e aqui o PIB era de 3 deputados estaduais. Um elegeu prefeito, sobrou 2, e um desiste agora e ficou um único hoje. Nós estamos com expectativa de reeleição de um único deputado, que é o PP Colasso do Partido Progressista. Diferente da região carbonífera que eu falei aqui, que tem um PIB forte de eleitos e nomes fortes, aqui na região da Murel a coisa está um pouco mais leve. Tanto é que o partido do PL tem 3 deputados eleitos em Criciúma, federal, e o PL aqui em Tubarão possivelmente não lança candidato nem federal nem estadual, né? E isso já tem uma grande situação. O MDB tinha uma candidata aqui, né, a filha do Edinho, e... O Joma não vai? Não, o Joma é federal. É federal. Ela é estadual. Então é a Leatrice, né? Leatrice, que é a candidata a deputada estadual. E a gente vê depois, de igual para igual, os nomes circulando. Eu acho que tem aí uma grande oportunidade, né? Ter quase 300 mil votos na região da Murel. Isso não dá uma expectativa boa ou é diferente? O Cleito tem uma leitura que diz que motiva ele, porque quanto mais concorrente tiver, melhor. E vocês, com esse campo aberto aí, se sentem motivados também? Tancredo, então, eu na área comercial, eu conheço muito bem aqui a região da Murel. Tanto é que a minha esposa eu conheci indo trabalhar em Rio Fortuna, então eu tenho uma ligação forte com Rio Fortuna. Eu tenho certeza que vou ter um apoio lá também. E conheço o armazém, a questão da tilápia. Eu acho que tem Capivari, minha mãe é de Capivari, meus avós vieram trabalhar na fundação da CSN, né? CSN. Então tem um vínculo lá, dá para explorar bastante, dá para saber os problemas. Tubarão, ontem eu estava indo para Pescaria Brava, onde eu tenho uma área rural lá. Eu peguei o trânsito engarrafado aqui na hora do pico, não vi um ônibus. A gente sabe que o transporte coletivo aqui é inexistente, né? Sei que Rio Fortuna, o meu sobrinho, ele é campeão brasileiro de motocross, só que a cidade não tem infraestrutura para receber turismo de eventos. Então a gente sabe o problema da tilápia em armazém, sabemos o problema da SC 370, que tem um trevo complicado da Ivani Freta, e não é duplicado, ou não tem uma terceira pista. E sabe também que o Sorato, depois que foi eleito prefeito, foi substituído por alguém que não é da região. E a gente, não só Tubarão, mas a região inteira perdeu muito dinheiro com emendas, né? Então acho que dá para explorar bem. A gente tem indicadores que está crescendo. O meu grupo de voluntários, né? Tem a Caiube, né, Diego? Que ela tem feito um trabalho fantástico de contato com novas pessoas, agregando no movimento. Então acho que dá para explorar bem, e concorrência sempre é bom. Quanto mais concorrente, melhor, mais ideias, mais novidades. E Yolanda, na região
No Gravatal tu já vai enfrentar uma candidata que é natural do Gravatal, que é a filha do Edinho, a família Beis, ela daquela região, né? Isso não te assusta ou tu tá preparado também e tens um trabalho na região da Murel e no sul do estado? Eu já conheço também, assim como o Cleito falou, eu conheço bastante a região, né? Então, tipo, estudei aqui em Tubarão, né? Braço do Norte, Amazém. Então, eu tenho bastante conhecimento. Eu não sei, ela acho que mora em Floripa, né? Então, tipo, ela aparece por agora, entende? Então, o pessoal sente, assim, sabe que só aparece normalmente em época de eleição, né? Mas eu acho que é possível, porque é diferente, né? Porque... Tá, pode, Diego, pode opinar, Diego. Acho que tem um fator que a gente tem que considerar também, querido, com relação a essas estratégias eleitorais. Né? Em 2018, a gente, com o fenômeno Bolsonaro, né, surgindo, basicamente ele fez todos os especialistas em política e todo mundo que entendia alguma coisa, né, ter que baixar a cabeça e reconhecer que às vezes a eleição é um negócio muito imprevisível. Elegeu uma série de deputados, senadores, pessoas que eram completamente desconhecidas e isso aconteceu, né, para surpresa de todo mundo, né? E a gente agora também não pode duvidar do efeito que tem a candidatura do Renan Santos, né, que já está isolado em terceiro lugar. Aqui no Sul ele está com 9,5%, né, de intenção de voto. Isso sem nem ter começado a campanha ainda, sem todo o desgaste que vai começar daqui a pouco uns ataques lá dos dois que estão nos principais polos, né, Lula e Bolsonaro, um contra o outro ali se desgastando. Né? A gente tem muito provavelmente a desistência da candidatura do Zema, né, que se não for visto do Flávio vai ao Senado, acho, não tem nenhum sentido a candidatura dele, o que também vai migrar votos vai para a missão. Caiado, não sei também se vai levar isso para frente, né, as candidaturas não decolam. Então, digamos que a direita, né, no Brasil, que tende a crescer em decorrência do desgaste do governo de esquerda que está aí, né, com vários problemas, aquele cara que não gosta do Flávio Bolsonaro vai migrar para o terceiro colocado. Se isso realmente acontecer e o Renan estiver ali com 10%, quando começar a campanha efetivamente, chegar ali no mês de agosto com 15%, que é a meta, para daí no último mês tentar alcançar o segundo colocado, é natural que esses votos que vão para o Renan, uma parte deles seja, né, distribuída entre os deputados. Então, o efeito de surpresa que isso pode acontecer, né, com um partido novo, tem a questão da novidade também. O cara que não quer votar em quem já está aí, né, não consegue ver nenhuma diferença entre o PSD, o PMDB, o União Brasil, programática, né, ver os candidatos que estão na frente. Se você quer falar de proposta, como o caso do Flávio, que já disse expressamente que não vai falar de proposta, o Lula, que não tem nada a acrescentar para o Brasil, duas mentalidades velhas, né, que têm que ser superadas. Então, o efeito que isso pode causar nas candidaturas dos deputados federais e estaduais é algo que acho que ninguém vai prever. Então, claro que cada um tem que fazer seu trabalho individual aqui, todo mundo está fazendo, eu estou no time aqui do Cleiton aqui para ajudar, né, vão ajudar os nossos deputados, eu como, né, militante aqui de Tubarão e da região, todo dia virando voto para os nossos candidatos, para o Renan, para o nosso governador, enfim. Então esse trabalho de formiguinha é muito importante também, né? A gente tem uma militância muito organizada e isso eu tenho, né, a gente tem convicção de que vai afetar os números do que está me perguntando, Tancredo, sobre a possibilidade, e por isso que a gente não se assusta tanto, porque a gente tem uma expectativa grande de que, como sendo a única opção que apresenta alguma proposta, e aí, Tancredo, discordando da gente ou não, né, é meio que evidente no debate público que nós somos a única candidatura, os únicos candidatos que têm algo a apresentar. E não só falado, mas temos um livro aqui com as nossas ideias escritas e somos diariamente sabatinados com relação ao que a gente pensa sobre o Brasil. Estamos aqui fazendo isso. Então isso, lá próximo da eleição, a gente acredita que vai ter um efeito positivo e a gente vai fazer uma bancada boa, tanto de deputado federal quanto estadual. 11 horas em ponto, nós vamos em intervalo comercial, seguidinho a gente vai estar falando, né? São aqui no estado de Santa Catarina. Os partidos vão ter que ter uma nominata de federal de 16 candidatos, 17 na verdade, né? Que é 16 mais 1. E deputado estadual é de 40 mais 1, 41. Né? Aí a gente vai estar conversando se o partido Missão já tenha, né, as pré-candidaturas, nas pré-candidaturas uma nominata para cumprir, né? Porque o importante é ter candidaturas, né?
mas vamos ver, está conversando sobre esse assunto. Colocando aqui para a Yolanda e para o Cleito, vocês têm feito essa movimentação também, claro, não basta ser conhecido na cidade, mas da visitação, da conversação, a busca de lideranças, né, para poder estar levando a mensagem às lideranças, porque essas vão poder propagar. Vocês têm feito isso? Tancredo, uma questão da missão do nosso partido é que ele já tem uma base, uma base pronta do MBL. Ele nasceu do MBL, então a gente não saiu de uma estrutura zero. Tanto é que foi uma construção de partido rápida, né? Porque já tinha um movimento organizado e ainda somado com a energia do mais jovem, né? O cara como você falou, de 16, de 20 anos, que tem mais disponibilidade de tempo. Eu tenho uma menina que me ajuda, ela é de Imbituba, Caiúbe, vou citar ela de novo, me ajuda muito, tá lá no telefone, fazendo contato, enfim, e a gente está somando com a experiência. Como eu falei, eu tenho contatos em Rio Fortuna, Laguna, em Maruí, eu tenho uma família grande, tanto na parte da minha mãe como da parte de pai. E eu casei com uma mulher de fora da minha cidade, então tenho vínculos também, tenho vínculos de profissionais em toda a região e a gente tem explorado isso aí. Eu acho que vai dar para fazer um bom trabalho, a gente conhece muito bem a região e a gente conta com toda essa energia que o MBL e a missão tem. Então a gente não tem uma estrutura começada do zero. Bom, no meio político, às vezes tu é questionado por alguém, porque tu vai fazer visitas, vai fazer, né, levar o teu nome para conhecimento e tal. Tu às vezes é questionado, porque mas esse partido novo, né, esse partido Missão, tem algumas siglas, de pessoas de sigla partidária, dizem, não, estou gostando dessa proposta, eu vou estar aí contigo. Tem algumas figuras do meio político que também está engajado, ou tu estás evitando, ou tu estás agregando? Como é que tu estás fazendo? Estás procedendo nesse sentido, né? Olha, o que eu tenho notado é o interesse nessa pré-candidatura a deputado estadual. Isso é relevante tanto na minha rede social como até no meu próprio WhatsApp. E eu noto ainda que é mais a pessoa. Estão com uma sinergia maior ao meu nome e às propostas que estão linkadas à missão, né? Então, muitas vezes, eles até não me questionam. Mas a gente, com o livro amarelo, eu consigo explorar melhor isso e acabo atraindo também pessoas para o Renan, para os nossos deputados, pré-candidato a deputados federais. Mas uma figura realmente conhecida no meio político, ainda não tive apoio ou uma conversa mais de bastidores. Tenho sim conversa dentro de algumas lideranças que já foram pré-candidatas aqui na região, que já me falaram em apoio, mas a gente está esperando definir algumas situações dentro da própria missão. Até para depois da convenção que a coisa efetivar, né, para poder desenvolver. Né? Exatamente. Tenho nomes importantes, lideranças importantes que já foram até candidatos a prefeito aqui em Tubarão e outros que já foram candidatos a vereadores, que a gente está com as portas abertas para conversar depois de uma definição real da minha posição dentro do partido. Ô Yolanda, aí no teu município, na tua região ali, como é que tá? O pessoal absorveu bem? Como é que é? As lideranças já estão te enxergando já como uma candidata, uma pré-candidata que possa fazer diferente? Então, há pouco tempo eu fiz um vídeo aí em Laguna, né? Fiz um vídeo sobre a Ponte Pontal, que é um desejo ali da comunidade há muito tempo, né? Falei a respeito ali e eu recebi muita mensagem assim da população de Laguna, pessoas que moram no Farol ali de Santa Marta. Então, muitos deles assim, falaram, nunca ninguém falou sobre isso, por que ninguém entra nisso? Porque também ali na Laguna tá muito um descaso, assim, sabe? A prefeitura em si ali, porque o prefeito aumenta o próprio salário dele, em uma situação que às vezes o ponto de ônibus está ruim. Então eu vi que a população de Laguna, assim, gostou muito, né? Eu estou recebendo bastante mensagem de lá, de outras informações, de outros locais que também tá ruim. E a minha cidade também é meu primo, né? No caso, eu tenho um primo que é prefeito, que é o Clay, né? O Clay. Clay é meu primo, então
já vim ali de uma veia meio política ali, já conheço algumas pessoas ali também da região, então eu acho que está indo bem. Que bom. Tá bom, agora, Lucas, e aí, na tua região lá, sobrou alguma liderança para ti ou tu tá buscando só a juventude lá? Como é que estás trabalhando? Então, a gente já conversou com algumas pessoas já do meio político ali, mas qual a situação? A gente não tem interesse em fazer acordão e trazer gente para cá para prometer algum cargo, prometer alguma coisa. A gente não tem interesse nisso, a gente não precisa disso. E até tratando sobre a parte de organização, né? O nosso grupo, ele vem do MBL e o nosso grupo é extremamente organizado. Muito organizado. Muito mais à frente do que grandes partidos políticos. Por exemplo, o Bolsonaro tentou fazer o partido dele e não conseguiu, e a gente conseguiu. Aí o pessoal vem dizer, não, mas vocês se uniram com o sistema e tal. Aí a gente comprou os 7 votos lá, porque foi unânime a validação do partido, né? Então, as pessoas, alguns anos atrás, a gente teve quase que o caça às bruxas dentro do MBL, que tentaram fazer o derrete do MBL e todo mundo dizia, não, daqui vocês não crescem de novo. E a gente cresceu. Aí depois diziam pra nós assim, não, agora vocês não vão conseguir um partido. Pô, nem o Bolsonaro conseguiu, estando na presidência. E a gente fez. Aí começaram com a pré-candidatura do Renan ano passado. Vocês não vão passar de 1%. O Renan tá chegando a 6% quase. Agora, chegando nas convenções, com a curva de crescimento dele tratando de dados, ele arranca na convenção com 10%. E com 10% a gente começa a discutir o voto útil. Porque às vezes a gente tem uma polarização também na parte do voto. Não, eu vou votar em quem vai ganhar. E aqueles que não vão votar de jeito nenhum. Ou acham que o seu voto é super importante, que vai decidir mas o país. arranca com 10% aonde? Na convenção, quando a gente começar a lançar a candidatura, com a curva de crescimento dele, ele arranca com 10%. Bom, a perspectiva de chegar a 10%. Isso, a gente arranca na... Não, porque as últimas pesquisas variam entre 4,4 e 4,6. E dependendo de algumas leituras, até 4,8. Mas hoje é os números, né? Que isso, a gente tem na Atlas saiu 5,8 já do Renan no cenário 2, que provavelmente é o cenário que vai acontecer, porque eu duvido que o Lula vai querer realmente assumir essa eleição com a rejeição que ele está e perdendo já até indicação pro STF. Então assim, é muito possível que eles vão botar um segundo nome aí. O Lula não vai. Ele quer encerrar a carreira dele ali bonito, dizendo que ele saiu de uma cadeia, saiu de estar preso para assumir uma presidência. E todo mundo ali dentro sabe, a rejeição dele tá alta, eles vão querer colocar um segundo nome. Possivelmente o Haddad, nesse cenário, o Renan pontua 5,8% na frente do Zema, que tem já a máquina pública, que já é detalhe, se ele pegasse só os votos de aprovação que ele tem dentro do próprio estado, ele já estaria mais que o Renan, ele não tá com isso. Então, assim, a gente está falando de viabilidade política aqui, a gente tem muita viabilidade, a gente tem estrutura, e foi a tua pergunta sobre a nossa organização ali. Nosso grupo é extremamente qualificado e bem organizado, muito mais que o próprio PL do Bolsonaro. Bom, Diego, antes que tu entre aí nessa questão do assunto, porque senão a gente vai discorrer para a questão da representatividade dos números e entra no partido. Eu queria não deixar passar em branco para falar sobre o Livro Amarelo, que acho que tu, né, fala em nome praticamente dos 3 candidatos, que faz parte lá do Movimento Brasil Livre, junto com eles aí há um bom tempo, e está trabalhando nesse sentido, né? Essa questão de que, eu lembro que teve um candidato em Santa Catarina que levantava nas entrevistas e dizia assim, tá tudo aqui no plano 15. Mas se tu for abrir o plano 15 não tinha nada escrito, mas estava escrito plano 15. Tá escrito. Né? E eu sei, esse aí está escrito. Então, claro, aí a gente conversa algumas coisas, vocês sempre fazem uma referência no Livro Amarelo. O que representa? Tem uma trilogia que saiu agora e depois vai ter a segunda, né? Mas o que define são 6 exemplares no total, né? E o que é que isso influencia na questão do Movimento Brasil Livre e para o Missão agora e a referência para os pré-candidatos? Bom, o Livro Amarelo, né, na verdade ele começou com 2 propósitos. O primeiro propósito era realmente ter um grupo propositivo, né, que saísse só dessa coisa de combater o comunismo ou combater o fascismo, a ditadura e ter uma ideia de Brasil que representa a geração Z, a geração os milênios, 40 anos para baixo, que é uma geração meio esquecida, né? Então a gente quer que a imaginação do brasileiro deixe de ser combater a ditadura ou combater o comunismo, porque isso não trouxe nada de bom pra gente. Trouxe uma Constituição Federal extremamente protetiva, que inclusive é um dos problemas que a gente tem que enfrentar, não talvez nos próximos 4 anos, mas num horizonte maior,
de ter uma nova Carta Magna, colocando o STF, por exemplo, numa caixa diferente, sem tantos artigos, sem tantas, né, uma Constituição mais enxuta e com pautas que interessam a nossa geração. Então, mas nessa primeira trilogia, o que é que ele representa? Então, o Livro Amarelo, então ele surgiu com esse o fim e também com o fim de financiar o partido. Então, as pessoas compravam, assim como eu sou assinante, fundador do livro, né, meu nome está ali, bem pequenininho ali, mas está ali meu nome, como fundador. E a gente tem, então, no Livro Amarelo, vários grupos de trabalho. Eu, por exemplo, participo do grupo de infraestrutura para falar de REURB, que é uma parte que eu entendo, mas tem um grupo de segurança pública, especialistas de saúde, de educação e tudo mais. E o que é a trilogia, então? O primeiro livro é um diagnóstico presente, basicamente uma crônica falando do Cruzeiro do Neymar, do Oruan e de como o Brasil é essa caricatura. O segundo livro é um resgate de como é que a gente chegou no diagnóstico. E o terceiro livro já começa, então, para onde vamos, né? Então, onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. Já começa aqui a falar um pouco mais de proposta, desenhar isso. E o quarto, quinto e sexto fascículos falam de Brasil grande, Brasil poderoso. Ele vai sendo construído? Vai sendo construído. Vai sendo construído durante o período eleitoral? Foi sendo construído já, não. Ele já está pronto, os 6 fascículos, só que agora vai ser lançado, acho que agora em junho ou em julho, o Livro Amarelo, que vai ser um livro só, que vai ser comercializado nas livrarias e tudo mais, que vai ser uma consolidação desses 6 livros, com alguma modificação aqui e ali, mas que basicamente vai ser esse grande plano que a gente tem para o Brasil, em todos esses cenários que eu falei. Então, segurança pública, a gente tem lá a questão do direito penal do inimigo, que a gente já falou muito aqui, a gente tem a questão da desfavelização, como também um grande mote, entendendo que a favela e a urbanização desenfreada é causa de vários outros problemas, né? Então, enfim, não sei se vou conseguir entrar em detalhe de algum desses temas depois, mas posso falar sobre, principalmente questão de favela e dessa parte de urbanização, posso falar um pouco mais. Mas, basicamente, então, o livro, ele traz, né, esse diagnóstico, aponta uma direção para onde a gente tem que ir e buscando soluções, né? Bom, a gente vê um dos assuntos que a gente coloca agora para os 3 pré-candidatos, não vai ter fundo partidário. Porque não tem representatividade. Tem um federal só, paulista, né, deputado federal. Um tempo de televisão, 0 também. Então não tem tempo de televisão, não tem fundo partidário, mas vocês têm uma ferramenta que vocês comunicam muito bem, que são a questão das redes sociais, né? Qual é a tua estratégia? A estratégia de vocês, aí a gente pode escutar um pouco de cada um, sobre a questão do trabalho. Se não tem recurso, se não tem tempo em mídia, a mídia tradicional, né, vocês têm só uma ferramenta, a rede social. Qual é a estratégia para trabalhar? Certo, posso começar falando? Então, a gente aposta muito, é claro, nas mídias sociais para se colocar visto para o grande público, né? Mas é importante falar que o Kim Kataguiri, que se foi deputado agora por São Paulo lá, ele, embora tivesse acesso ao fundo eleitoral, ele não utilizou e foi reeleito com uma votação expressiva, né? Claro, a gente está falando de outro lugar, pela União Brasil. Pela União Brasil, ele tinha o fundo eleitoral, mas ele não utilizou e ainda assim ele conseguiu a candidatura dele. Então, assim, por mais que a máquina pública esteja trabalhando, da mesma forma eu trato da situação do Renan Santos. Ele é um cara que não tem a máquina pública, ele nunca foi nenhum tipo de candidato, não assumiu nada. E ele está na frente, isolado na frente, por exemplo, do Zema, que já é governador. Então, assim, por mais que a gente ache que o pensamento antigo e tradicional mais conservador de que a televisão importa tudo, a televisão que vai pautar o debate público e que é o dinheiro a qualquer custo utilizado, a gente vê, por exemplo, as redes sociais do Kim Kataguiri é maior do que maior parte dos deputados que tem ali que investem dinheiro público nisso, ele não precisa disso. Então, assim, a gente consegue ter uma notoriedade local e também uma visibilidade maior trabalhando redes sociais e depois é o tete a tete a conversar com as pessoas no dia a dia. Trazer essa discussão para as pessoas e a gente formar alianças, né? Mas detalhe, do formar alianças não a qualquer custo. Bom, porque eu já dispensei gente por causa disso, já não me importa. Bom, então, claro, estão na pré-candidatura, como falo, do dia 20 de julho a 5 de agosto, tem as convenções partidárias para definição do nome. Mas para vocês nessas pré-candidaturas existe um desgaste, vocês têm que abandonar um pouco a parte profissional, vocês têm que estar caminhando mais, girando, é mais combustível, é mais alimentação, é mais... existe um gasto, né, de tudo isso aí. Vocês estão apostando para que os nomes sejam escolhidos nas candidaturas, porque de repente, a exemplo de que foi colocado aqui, o partido não está estruturado em Santa Catarina e de repente define o diretório estadual, os diretórios municipais,
né? E nessa convenção, escolha dos nomes. De repente fica para trás. Você não tem nenhum receio nesse sentido? Olha, a gente tem um projeto maior que é um projeto de Brasil, né? Então isso que a gente está pelo projeto. Caso seja rejeitada a minha candidatura, eu volto à minha vida normal. Eu acho que minha mulher vai me agradecer muito. Então não tenho nenhum cargo, ela também não tem nenhum cargo que foi entregue a ela por algum favor político. Então a gente tem total essa liberdade. O nosso projeto maior é um projeto de Brasil, um projeto de Santa Catarina, projeto para mudar mesmo. E nessa questão estrutural, a gente vai montando também, o Diego aqui, que agora já é meu amigo, dá o suporte jurídico. Eu tenho a Caiube, que é relações públicas. Tenho o Léo, que me ajuda em vídeos. Então a gente vai criando uma estrutura. E lógico também que a gente tem que guardar um dinheirinho para a reta final ali, os últimos 40 dias de campanha. E também agora, dia 15, a gente tem que conversar com pessoas. Tem conversado com pessoas, né? Elas ligadas à política ou não ligadas. Eu tenho conversado bastante, porque dia 15 de maio agora abre a vaquinha eleitoral, que a gente vai precisar também. Esse é o dia 15, é uma data, acabei esquecendo de citar, quer dizer, antes da questão de trazer aí a questão de convenção. Essa vaquinha eleitoral, exemplo também do Missão e outros demais partidos que colocam também pedindo apoio, ajuda, né? Coloca ali um Pix à disposição, né, partidário do partido, e nas pré-candidaturas ali no candidato, né, estabelecido também a vaquinha, né, que está aberto para aqueles que querem estar, né, formatando o pedido, e isso com certeza, principalmente nesse meio que a gente enxerga que vocês têm aí uma grande movimentação, isso pode acontecer, né? Mas deixar aí, Yolanda, e a questão, tu aí sem a tua estrutura, como é que estás te virando? Tem os teus negócios, como é que tu estás te sintonizando aí nesse processo de pré-eleição? Então, eu trabalho assim com eventos, né? Então faço eventos, sempre como final de semana, né? Ou às vezes durante sexta, sábado, domingo, então acaba que não atrapalhando. Mas em questão assim de... eu respeito muito o dinheiro público, então eu acho que o dinheiro público não tem que ser para privilégio para políticos, e sim para a população, para melhorar realmente a população, né? Eu já fiz campanha assim também a respeito, assim, só com dinheiro assim de doação, sem utilizar fundo eleitoral, sem nada. Certo, então... até porque mesmo não tem aqui, vocês não vão ter o fundo eleitoral, mas só para entender, e uma pergunta rápida, algum de vocês aqui, tu é favorável ou contra o fundo eleitoral? Eu sou a favor do fundo eleitoral acabar. Agora, esse valor vai ser já utilizado, vai ser gasto, que a gente faça da melhor forma possível até para acabar com ele próprio. Verdade. Certo. Isso. E emenda parlamentar? Tu é favorável ou contra? Tem que acabar a emenda parlamentar. A gente tem até um projeto sobre mudar os esquemas de incentivos, né? E hoje emenda parlamentar serve só para comprar voto. A opinião é do deputado, pré-candidato a deputado federal, Lucas Silveira. Minha, me responsabilizo por isso. É isso aí. Cleito, tu é favorável ou contra a questão do fundo partidário e das emendas parlamentares? Olha, o fundo partidário, eu tive a oportunidade de usar na última eleição, fui candidato a vereador, eu não utilizei, não achei necessidade, até porque eu estava numa campanha de experiência, não era uma campanha para conhecer como funcionava, não era uma campanha vitoriosa, mas mesmo assim eu não tive interesse de usar. Eu acho que se tem disponível a gente vai usar agora, para até ser mais competitivo, mas utilizar, como o Lucas falou, da melhor forma para acabar. Emendas, temos que, se tiver, nós temos que usar, mas usar com inteligência. Eu tive numa rua, aqui não vou citar o bairro, que uma rua curta, os moradores estavam pleiteando uma emenda com o vereador para colocar asfalto numa rua que não tinha esgoto, que ia privilegiar tipo a base do vereador acho que não tinha 20 casas na rua. Isso é uma emenda que não é inteligente para mim. Então, se for para usar a emenda, que seja com inteligência. Eu vou citar de novo o transporte coletivo. Eu passo aqui em Tubarão, não vejo um ponto de ônibus moderno ou coberto. Então,
seria uma emenda inteligente, usar algo que favorecesse o maior número de pessoas possível, né? Mas trabalhar para que isso acabe. E fiscalizar. Fiscalizar a própria emenda. Deixar só a Yolanda fazer a parte dela, a questão de se tu é favorável, contra a questão do fundo partidário. O fundo partidário eu não concordo, assim, porque agora a emenda, eu acho que é exatamente como o Cleito falou, assim, para um lugar certo, principalmente para a polícia, né, armamento para a polícia, escolas, melhorar, entende? Eu acho que principalmente para a segurança. Tá bom. Diego, eu queria dar uma opinião. Isso, é sobre a questão da emenda, né, especificamente, no fundo já foi falado, mas a emenda parlamentar, no Brasil, ela é utilizada de uma maneira extremamente que contraria, inclusive, os interesses da democracia. Uma vez que, quando um deputado tem acesso a um dinheiro para mandar para algum lugar, primeiro que tem um critério constitucional que seria da impessoalidade. Isso acaba não acontecendo, porque o deputado vai mandar dinheiro para sua base, para favorecer os seus eleitores, e isso vira uma política pública personalíssima, né? Então, o deputado vai mandar como a gente está vendo recentemente, até o Renan denunciar aí e repercutindo bastante, a gente manda emenda parlamentar lá para uma cidade do Nordeste ou do Norte com 1.800 habitantes, e os caras pagam 1.200.000 reais de cachê pro show do Wesley Safadão, né? Enquanto que a cidade não tem água tratada. Verdade. Então, esse tipo de situação acontece justamente porque é um deputado que determina para onde a emenda vai. Quem tem que executar o orçamento é o executivo. A gente tem que devolver a força e a capacidade de governar para o executivo. O presidente tem que definir para onde o dinheiro vai, o governador, os prefeitos, e acabar com esse negócio de vereador ficar pedindo emenda para o deputado estadual, que pede emenda para o deputado federal. Cara, isso aí desvirtua completamente a nossa democracia. E, enquanto isso não acontece, nós temos uma proposta muito clara, que é criar uma lei de responsabilidade gerencial. Que tudo bem, não vamos acabar com a emenda porque o Congresso tem as suas dificuldades e tal, mas então vamos mudar a lógica de incentivo. Em vez de determinar mais emenda para quem tem mais deputado federal, para acabar até com esse monte de tiririca que esse candidato e tudo mais, vamos determinar aqui, estabelecer metas claras e objetivos para os prefeitos e governadores, e caso eles saiam, então, de 10% de saneamento para 12%, que eles saiam, melhore a nota lá no ranking de educação, de saúde, esses municípios vão ganhar mais emenda, e os municípios que são insustentáveis, né, a nossa tese é ou fundir esses municípios com outros, e esses municípios serão punidos ou com uma intervenção e vão ficar com menos dinheiro. E no Brasil essa lógica é o contrário, né? Quem é mais ineficiente ganha mais dinheiro. 11h30, nós vamos no intervalo comercial e em seguidinha a gente já retorna, né? Trazendo o último bloco dessa boa entrevista. Resenha Litoral com Tancredo. Onze horas e 36 minutos, 11h36, não perca a hora. A gente dá uma notícia aqui que é de suma importância e ontem aconteceu. A condenada pelos atos do dia 8 de janeiro, a empresária de Tubarão, Camila Mendonça Marques, ela cumpre agora prisão domiciliar. A empresária que estava na penitenciária feminina de Criciúma, na tarde de ontem ela foi solta, né, e vai cumprir a prisão domiciliar, após a decisão da Justiça que autorizou o cumprimento da prisão. Agora, nesse novo formato, ela que tem aí a sua família constituída, resgata essa questão do atendimento familiar. É importante a proteção, segundo a movimentação, a medida considerada aspectos relacionados à dignidade, à pessoa humana e à proteção familiar e à situação envolvendo a mãe e filhos. Isso é importante a gente estar. E por último também, nós tivemos agora nessa madrugada, também da noite para a madrugada, um forte acidente aqui na 370, deixando uma pessoa, morta e feridos. Um grave acidente de trânsito na rodovia 370, no KM 168, no bairro de Pouso Alto, entre Gravatal, essa noite, de sexta-feira, deixou uma pessoa morta. A colisão frontal aconteceu por volta das 22 horas, o acidente envolveu um automóvel Paraty com placas de armazém e um caminhão Volvo com placa também de Tubarão, e o destino, acesso Armazém Tubarão. Então, a gente está aqui comunicando, são notícias importantes que a gente deixa você aí bem atualizado. Estamos trabalhando também
aqui nessa entrevista, e para nós é uma grande oportunidade que temos de poder conhecer os nossos pré-candidatos aqui da região. E conhecer pré-candidato é conhecer, né, a capacidade de cada um e o envolvimento de cada um. Estamos entrevistando pré-candidato a deputado federal Lucas Silveira, pré-candidata a deputado estadual Yolanda Carnim e pré-candidato também a deputado estadual Cleiton Siqueira. E agora a gente vai fazer algumas perguntas e alguns assuntos. E aí fica também na mesa para participação e na sequência de cada um aí, para não tem ordem, né? E a gente vai estar colocando, como temos um federal, a pergunta federal. A pena para menor idade. Certo, então, a gente realmente concorda com isso, acho que a gente tem que baixar as penas, o limite legal ali, e endurecer também as penas, né? Baixar ali e endurecer as penas. E acabar com esse sistema. O sistema de progressão, ele funciona, ele vai dar essa ideia pro preso, realmente dele trabalhar e se esforçar para reduzir. Mas do jeito que está hoje, não dá, a gente tem que endurecer mais as penas e baixar a maioridade penal. Sua opinião sobre o STF? O STF, a gente não quer entrar em guerra com o STF, mas a gente concorda que realmente o STF não está cumprindo o papel legal dele, né? Mas a gente não está aqui para fazer guerra com os poderes. A gente está aqui para construir. Essa é a nossa ideia. Bom, a gente tem recentemente aí alguns assuntos que trazem em discussão. O posicionamento aí foi citado aqui sobre o presidente visitando alguns países, né? Por último agora os Estados Unidos, colocando aí as portas do país aberta praticamente, e não só com os Estados Unidos, mas também na Europa, quando ele começa essa ação também com a União Europeia e traz aí divisores. Nós vamos ter favorecido em Santa Catarina com a importação de muitos produtos aqui, taxando zero, né, na entrada desses produtos dos demais países da Europa. Na sua visão, como vai ser um legislador federal, eu falei sobre a pena, né, que você tem o seu posicionamento, né, sobre a questão do STF e também sobre esta movimentação que o país tem que ter, né, das divisas do país com os demais, né, tanto os Estados Unidos como a China, como a Europa, enfim, essa movimentação que o país faz. Na sua opinião, o que é que precisa o país fazer para se tornar um pouco mais atrativo ou também, de repente, mais representativo nessa esfera, né, de posicionamento econômico no mundo? Certo. Eu tinha comentado isso no início, né? O nosso país, a gente está muito preocupado com coisas micro, voltado para dentro, e a gente não olha para fora. A gente tem riquezas naturais para poder se tornar competitivo, a gente tem que fomentar mais a indústria nacional. Uma das propostas e das ideias do Renan Santos também por que não a gente fazer uma parceria interna aqui, talvez com o público privado, e também lançar uma corrida para a Fórmula 1, fazer entrar realmente nessa parte do cenário global aí de grandes indústrias e tudo mais. Realmente a gente precisa focar nisso. Mas um ponto muito interessante disso que eu queria falar é realmente sobre o Pacto Federativo. Por quê? Porque a gente está tão focado em resolver nossos problemas internos e a gente não resolve a maior parte, que eu acho que a gente tem que falar com o público de Santa Catarina. Embora a gente vá conversar no nível global, a gente tem que olhar para dentro. Hoje, o que a gente manda daqui para a União e não retorna, a gente poderia então investir na própria indústria interna aqui e fortalecer o nosso povo aqui. A gente tem agora a fábrica da Bali construindo ali em Araranguá, que vai trazer muita mão de obra ali para o local e mão de obra qualificada, mais do que já tem hoje. Então, se a gente resolve essa parte do Pacto Federativo, onde a gente hoje manda para Brasília o que retorna para a gente é de 14% a 20%, a gente fica com um dinheiro realocado em locais de grande produção para a gente poder investir mais na indústria nacional, na indústria local, e isso depois exportar para fora. Mas o que a gente não consegue fazer hoje, a gente não consegue resolver nossas próprias contas internas. Como é que a gente vai se exportar depois para um cenário externo? A gente tem que resolver isso, a gente tem que pegar. Eu gosto de fazer um gancho com isso. A gente estava até falando sobre aqui propostas e as ideias que a gente tem de país. A gente tem outros pré-candidatos aí copiando as nossas ideias. Agora teve o Flávio Bolsonaro aqui ontem falando sobre o slogan dele, que seria como é que é? Prendeu, neutralizou.
sendo que o Renan Santos já fala de prender o matou. Então, assim, a gente está realmente pautando o debate nacional, mas a gente tem que focar nisso, a gente tem que resolver o Nordeste, que é outra coisa que o Renan Santos já tinha falado antes, e ele estava falando que o Nordeste é a solução até para o catarinense, porque se a gente resolve lá, a gente começa a manter o nosso dinheiro aqui, a gente começa a produzir mais e investir mais na indústria local aqui, no povo daqui, e a gente começa a discutir cenário internacional. Na questão das candidaturas estaduais, aí dos dois, né, colocando aqui para a Yolanda e para o Cleito, hoje cada deputado estadual tem um valor de emenda parlamentar. Além dessa emenda parlamentar, tem também uma emenda proporcionada direto com o governador, que são aqueles que já detêm os cargos, né? Tem uma diferença econômica muito grande aí de quem está no poder e quem está buscando, está galgando uma cadeira na Assembleia Legislativa. Os deputados hoje trabalham aí na faixa de quase 30 milhões de reais, né, para distribuição em vários municípios. Tem uma estrutura lá que passa de 20 funcionários nos seus gabinetes, né, recurso para transporte, para alimentação, para estrutura de veículo, enfim, toda uma forte estrutura e que é difícil, às vezes, estar rompendo isso. Vocês não acham um diferencial, uma distância muito grande na pré-candidatura de vocês, né, que possivelmente uma candidatura para esse pessoal que já tem uma musculatura? Olha, Tancredo, realmente é algo... Você já sabe que eu sou um cara contra privilégios, eu tenho aquela ação contra a Câmara de Vereadores aqui, e é difícil mesmo, por isso que a gente conta realmente com essa estrutura que a missão tem, e o seu braço direito, o MBL, que temos grupos em Criciúma, temos grupos em Laguna, Florianópolis, Tubarão, Jaguaruna, Araranguá. Então a gente vai usar essa estrutura para ser competitivo com esses caras que têm a máquina na mão. Bom, Verdade. Yolanda, me diz uma coisa, claro, quando tu resolveu ser candidata, pré-candidata, né? Certo? A família, assim, mas como tu vai pré-candidata? Tu já tem alguma experiência política? Tu já fosse candidata alguma vez? Já fui candidata em Florianópolis como vereadora, por um outro partido, no caso. Partido Novo. É um partido novo? Isso. Em Florianópolis? Em Florianópolis. Tive, assim, bastante experiência e tal, foi muito bom, né? E a questão, assim, eu também sou contra o privilégios, assim, praticamente com os políticos que já estão por lá e falta de fiscalização, né? Muitos, tipo, obras paradas. Esse da Ponte Pontal há tempo foi... eles estavam prometendo 2025, até agora nem saiu nada do papel. Então, tipo assim, são coisas que poderiam estar fiscalizando, coisas que poderiam estar melhorando realmente a população, em vez de ficar ali no privilégio, né? Que tem salário, tem um monte de coisa, então... Não. É importante, né? A gente está trazendo isso aí, né? Sobre a questão da... um dos temas que a gente tem aqui como exemplo nas cidades da nossa região, o sul do estado é muito forte nisso, na questão da segurança. Né? Se tu tivesse a oportunidade de estar sentado numa das cadeiras na Câmara Federal, o que é que tu ia fazer com segurança? Certo, a gente já tem um pacote que a gente já discute, já como time, né, que é colocar o direito penal do inimigo. É uma ideia que a gente tem para levar à frente, que é o quê? É pegar o faccionado e tratar ele, o faccionado, daí não só como um cidadão normal. Ele vai totalmente contra o Pacto Federativo, ele não tem uma ideia de se submeter à nossa legislação, ele se opõe às nossas regras constantemente, ele não comete delitos eventuais, ele faz isso de forma sistemática. Hoje o crime organizado, eles têm bandeira própria, eles têm tribunal de crime e eles têm áreas tomadas. Para a gente resolver boa parte do que a gente tem hoje, a gente tem que passar esse direito penal do inimigo, que é considerar todos esses faccionados como pessoas quase como um terrorismo. E realmente, se tu avaliar o que é o braço do terrorismo, a gente tem boa parte disso já dentro deles, né? Eles acham que o crime compensa e eles querem fazer quase que um estado anárquico a parte do que a gente já tem dominando o nosso próprio local. A gente passa isso, a gente vai entrar logo, se Deus abençoar, nos primeiros meses ali de mandato, a ideia é passar isso com urgência, né? Então, realmente, tratar o faccionado como uma pessoa à parte, com um direito muito mais rápido e muito mais duro para ele,
né, já colocando com penas muito mais altas, diferente do cidadão comum. Ah, cara, foi ali, bati o carro, cometi uma infração, bati em alguém, me exaltei, esse tipo de coisa pode acontecer, essa pessoa goza dos direitos fundamentais que ela já tem. O cara é faccionado, ele já tem um histórico com isso, a gente precisa tratar com ele de forma muito mais dura. Bom, a gente vê que no estado tem várias pré-candidaturas na parte feminina. 30% das vagas tem que ser destinadas às mulheres. Isso. E tu tá numa dessas pré-candidaturas de deputada, como pré-candidata a deputada estadual. Se tu tivesse a oportunidade de ser candidata, qual seria a bandeira que tu ia lutar em pró do movimento feminino? Principalmente seria assim na defesa da mulher, né? A gente vê que as mulheres estão perdendo muito espaço em várias questões, como no esporte, né? Cotas para trans. Também tem tipo questão várias outras, banheiro feminino principalmente, né? Então teve coisas assim que eu vejo, como há pouco tempo aí a Cássia Kiss, né? Foi hostilizada dentro do banheiro, que é uma tipo íntima da mulher, né? Então eu acredito assim, como teve lá em Campo Grande, que proibiram, né? A entrada de mulher trans em banheiro feminino. E acho que isso é uma parte importante porque protege as mulheres, as meninas também, né? Então acho que é uma das questões que eu pretendo fazer. Bom, Cleiton, a gente vê e observa aí essa questão da movimentação. Tem algumas estruturas que são administradas aqui, e tu acabou falando da ferrovia, né? Que tu traz uma discussão do desenvolvimento, né, de infraestrutura para a região. Nós temos aqui o Porto de Imbituba, né? E nós temos aqui a questão carbonífera, que isso fortalece muito a nossa região economicamente. Mas também a gente tem o contraponto da questão ambiental, né? Qual é a tua visão dentro de uma cadeira, dentro da Assembleia Legislativa, né, numa luta dessa do sul do estado, né, por uma representação forte dessa, que de vez em quando está vindo a baila, a discussão vem constante sobre a questão, né, do uso do carvão mineral. O que é que tu, como deputado estadual, tu poderia, né, influenciar ou participar dentro desse processo de desenvolvimento econômico da nossa região, relacionado à questão da nossa produção do carvão e o Porto de Imbituba? Olha, a produção do carvão já é algo histórico aqui no estado. Minha família fez, como eu falei, meus avós trabalharam na construção ali da CSN, no antigo lavador. Mas o carvão é algo que as questões ambientais hoje têm colocado ele como reserva, não como algo contínuo. E a discussão ambiental, ela é uma discussão muito da esquerda, que a esquerda ela pensa muito nessa questão social e ambiental, mas ela não faz matemática. Então, imagine se a gente desativar hoje a nossa... essa cadeia do carvão toda, né? Porque desde a extração, transporte... Não tem como a gente viver. A gente tem como minimizar o impacto. Trabalhar tecnicamente para minimizar o impacto. Mas eu não vejo a gente sem essa fonte de energia. Bom, a gente observa, e aqui nós estamos faltando 9 minutos para encerrar o tempo, e eu quero deixar tranquilo, depois 2 minutos e meio para cada um fazer as suas considerações finais. Nós temos aqui mais 2 minutos. E a gente observa que no estado, na nossa região aqui, se discute muito a questão econômica. Tu acabou dizendo aqui que nós estamos só na frente da região serrana, né, economicamente. Se a gente começa a olhar a região norte, o oeste, tem um desenvolvimento muito acentuado, né? O que é que está faltando? O que é que tu faria de proposta dentro da sua, né, se tivesse a oportunidade dentro de uma das cadeiras da Assembleia Legislativa, né, para motivação, porque o poder público, tanto o executivo quanto o legislativo, ele tem que ser motivador e proporcionar legislações para o desenvolvimento, né? O que é que tu faria, né, de primeiro momento, assim, não, essa é uma das lutas que eu vou ter dentro da Assembleia Legislativa? Olha, uma das pautas que eu, como eu também sou do agro, é entender que a gente precisa de estrutura para escoar essa produção. A 370, que é que liga aqui Tubarão, Gravatal, Braço Norte, que é uma região muito industrializada, São Ludgero, a gente precisa no mínimo da terceira pista para desenvolver. A gente tem o gargalo da questão do Morro dos Cavalos também.
Temos essa questão da ferrovia, Tereza Cristina, que a gente precisa ter trânsito com secretarias, com o governo estadual, com o governo federal, para que a gente traga projetos para desenvolver essa região e fazer a nossa região, que muitas vezes é esquecida até por outros políticos. Houve um caso quando eu estava no Novo, que um político conhecido nacionalmente, quando um vereador ia receber um recurso de um pessoal de Criciúma, esse deputado aí, ele na época falou para investir no norte e não no sul. Não vou citar nome, mas para ver como é que a gente tem que trabalhar forte. Bom, é isso aí. Agora nós estamos no nosso tempo estourando e a gente começa, né, para as considerações finais com a pré-candidata a deputada estadual, está aqui, né, a Yolanda Carnim, para as suas considerações. Quero aqui agradecer, Tancredo, pelo espaço, né? E deixar aqui também para as pessoas, se elas quiserem conferir algumas coisas da rede social, né? Pode dar um endereço, não tem problema. @Yolanda Silva _SC. Então, eu espero de verdade, assim, estou realmente querendo aqui deixar o meu legado, né? Para a comunidade, principalmente aqui para a região sul, que é o que está realmente assim em falta, assim, alguns recursos. Essa SC aí que você teve acidente ontem, né? A minha avó já perdeu a vida também numa dessas estradas. Então eu sei realmente como que é difícil ali no trevo de Braço do Norte, de Armazém. Então eu espero de verdade, de coração, fazer a diferença. É tá isso bom. Aí. Essa é Yolanda Carnim, pré-candidata a deputada estadual. Cleito Siqueira. Olha, Tancredo, primeiro o espaço que a gente precisa, né? Para ter uma ideia, ontem fui chamado por um grupo que eu já vinha conversando, um grupo que tem 30 mil membros nos 3 estados do sul, que achavam que por eu ser da missão, eu era um centro-esquerda. Depois que eles me deram a oportunidade de conversar, a gente está alinhando um apoio, um forte apoio. Então esse espaço para nós é muito importante. As nossas ideias, elas são realmente ótimas ideias para um país melhor, e eu peço para o pessoal que está ouvindo sair um pouquinho, que não consegue, que tente sair um pouco dessa bolha Lula e Bolsonaro, dê uma pesquisada aí no Renan Santos, nas nossas propostas da missão, que vocês vão se surpreender. Ok. Então, agora é o Lucas Silveira, obrigado, né? Também está conosco, Lucas. E aí, o momento para suas considerações finais. 2 minutos? Não, vai ter até 2 minutos, quase 3 minutos, porque eles foram gentil no tempo deles. Perfeito. Eu vou falar com o público aqui que está acompanhando a gente. Provavelmente vocês não me conhecem, estou chegando aqui como um rosto novo, mas cheio de vontade, cheio de ideias, cheio de propostas escritas, e a nossa ideia realmente é transformar o nosso país, a gente trabalhar por um futuro melhor. Eu quero que vocês imaginem o que a gente pode fazer se simplesmente a gente mantesse os recursos aqui. O que a gente faria, como é que a gente andaria melhor e com mais segurança se áreas mais afastadas de periferia também fossem completamente urbanizadas e seguras, com unidades policiais nesses ambientes. Eu quero conversar contigo, que talvez não me conhece, que você acompanhe o nosso trabalho. Estou pedindo para acompanhar o nosso trabalho. O meu @ no Instagram é @LucasFSilveira, @LucasFSilveira. Você acompanha o nosso trabalho lá, do que a gente está fazendo, o que meu time está montando, o que a gente imagina de país. E o que eu posso dizer para vocês é que eu tenho muito a perder. Existem pessoas que às vezes estão nesse jogo ali e o medo deles é de simplesmente não continuar na mamata que eles vivem, não continuar com o carguinho aqui, o carguinho acolá. Eu abri mão da minha carreira, abrir mão de muitas coisas para estar aqui hoje, porque eu acredito numa missão. Eu estou sendo completamente honesto aqui, eu não estou aqui ensabonetando, falando bonitinho. Eu não sou o tipo de cara que tu vai passar na rua e às vezes vai agarrar o cachorro e vai beijar a criança e vai falar bonitinho. Eu sou aqui, esse aqui sou eu. Tu vai me parar na rua para conversar, essa é a pessoa que você está vendo hoje, que você está ouvindo, que você vai encontrar na rua. Então assim, estou cheio de vontade, meu time está cheio de vontade, ainda que tudo dê errado, mas o nosso projeto vai adiante. Para mim, eu já estou satisfeito. Essa é a minha missão na minha vida, esse é o meu propósito como pessoa.
sou cristão de formação, acredito nisso, mas eu não quero botar Deus na jogada, porque eu tô aqui realmente para fazer algo diferente pelo nosso país. Eu acredito com todas as minhas forças, com as minhas entranhas nisso, e eu tô aqui colocando minha cara a tapa para você me conhecer e pra gente trocar uma ideia. Isso, meu nome é Lucas Silveira, no Instagram, o Lucas F Silveira, o Lucas F Silveira. Se você tem alguma demanda, manda pra mim, que a gente vai na tua cidade, a gente conversa contigo, a gente grava e a gente dá luz à tua necessidade. Cleiton. O meu perfil é @Cleiton_Siqueira14 e eu quero mandar um abraço especial para as mães. Final de semana das mães. Um abraço também, né? no coração da minha esposa, da minha sogra, da minha mãe. A gente tá aqui para lutar por vocês também. Um abração. Ô, Lucas, também pode transmitir também, porque amanhã é o Dia das Mães. Ah, eu sou o romântico deixado de lado. Um abraço pra minha esposa, querida esposa que me aguenta, me atura, e pra minha mãe e pra minha avó também, que me ajudou a me criar. Um abraço. Okay. E tu, Yolanda? Quero aqui também parabenizar todas as mães, a minha mãe também, que está assistindo aí, acompanhando bastante. Meu nome é Yolanda Silva, né, mas também conhecida como Yolanda Carninha aí. E minha rede social é @Yolanda Silva _SC. Então tá aí. É o endereço, a gente agradece a todos, né? Agradece aqui ao Lucas